Opa! E aí, professores? E aí, turma, caso esteja assistindo, a gente não sabe se vocês estão assistindo. Eu me chamo Ian e vou estar dando início aqui na apresentação do nosso projeto. Eu posso estar começando pelo título do nosso projeto e posso também estar dando um engate aqui na explicação do porquê que a gente teve que mudar de pergunta também. A gente tinha uma pergunta inicial, baseada numa sugestão que o professor deu para nós, mas a gente não pôde estar trabalhando com ela por conta de algumas complicações e eu vou estar explicando o porquê disso, beleza? O título do nosso projeto é esse aqui, tá? Passa aqui no slide. Análise da diversidade de artrópodes em meio a vegetações com flor, sem flor e do gênero Crotalaria. Então, o que a gente fez? A gente acabou tendo que ampliar o foco da nossa pesquisa com relação aos animais pesquisados. Eu vou estar passando aqui, daqui a pouco eu vou chegar na pergunta e vou estar explicando melhor isso para vocês. Beleza? Esses aqui são os alunos que participaram da nossa equipe, os participantes do nosso projeto. Então, todos eles aqui, tem os nomes deles e suas respectivas fotinhas. E essa aqui foi a nova pergunta que a gente desenvolveu após a pergunta inicial com a qual a gente ia trabalhar. A pergunta inicial era a seguinte: plantas do gênero Crotalaria atraem animais da ordem Odonata? Por que a gente tinha essa pergunta? Porque foi dito para nós que existia uma fake news difundida aí na população brasileira de que plantas desse gênero elas atraem odonatas. E as odonatas elas fazem a predação de mosquitos. Então acredita-se que a população de mosquitos ela diminui com a predação de odonatas, que são atraídas por plantas do gênero Crotalaria, segundo essa fake news. Então a gente ia trabalhar em cima disso, para ver se realmente Crotalarias atraem odonatas. Então a pergunta inicial era essa: Crotalarias atraem odonatas? E a gente teve que mudar essa pergunta por conta de algumas complicações, que são as seguintes. Os nossos tratamentos eles ficavam ali muito na beira da pista. Então tinha muita movimentação de carros, motos, bicicletas, pessoas ali que passavam ali na beira dos nossos tratamentos. Então meio que as odonatas elas acabaram por não se aproximar dos nossos tratamentos. Então não pôde ser feita uma coleta muito alta de odonatas. Inclusive foi muito baixa, baixíssima. Foi uma odonata só que a gente conseguiu coletar de todo o esforço amostral, uma odonata só. Então a gente teve que mudar essa pergunta porque a gente não poderia trabalhar muito bem com ela. Então a gente teve que generalizar a pergunta para artrópodes e meio que a gente conseguiu trabalhar com a ideia boa parte da ideia do projeto. No entanto, tivemos que tirar esse foco em odonatas e a gente não pôde estar trabalhando com a ideia dessa fake news, infelizmente. Então a pergunta nova ficou sendo essa daqui, mostrar no slide, essa daqui. A variação na quantidade de artrópodes em vasos com flores, sem flores e com crotalárias, podem ver que a gente generalizou para artrópodes para que a gente possa estar analisando se tem essa variância na diversidade desses animais, nesses 3 tipos de tratamento. Beleza? E agora eu vou estar passando a fala para outro integrante da equipe, para que ele possa estar explicando para vocês um pouco da introdução do nosso projeto. Beleza? Daqui a pouquinho eu volto para falar dos resultados do nosso trabalho. Oi, gente, e agora eu vou explicar para vocês o contexto que motivou o nosso projeto. Então, como base ecológica, a gente se parte do princípio de que plantas e insetos têm uma relação muito íntima. Os insetos fazem a polinização das plantas e, por sua vez, as plantas constroem recursos que atraem esses insetos. Tais recursos são flores muito chamativas, odores muito característicos e até a forma de algumas flores que mimetiza o formato do inseto do sexo oposto. Esse conhecimento ele é muito difundido tanto no âmbito científico quanto na cultura popular. É tão difundido que é muito fácil existirem equívocos quanto a isso no senso comum. Um desses equívocos é a presunção de que a planta exótica Crotalaria
atrairia mais polinizadores, mais insetos, mais artrópodes do que os seus equivalentes e as outras plantas com flor regionais. Essa presunção, ela embasou algumas políticas públicas de combate à dengue. De que forma? A planta crotalária, supostamente, atrairia mais artrópodes. Esses artrópodes predariam as larvas do mosquito e os indivíduos adultos, fornecendo assim um controle biológico da situação. O nosso projeto tem como objetivo construir dados e aumentar o escopo de conhecimento nesse sentido, para tirar uma conclusão acerca da relevância da crotalária quanto à sua atratividade e se de fato isso ocorre na natureza. Então, para isso, a gente buscou construir alguns tratamentos com flor, sem flor e com crotalária, para saber se existe de fato uma diferença. Isso foi feito nas redondezas, no interior da UFPA, na verdade, próximo a Betina Ferro, ao hospital, usando os vasos de plantas que se encontram na curva para o quarto portão. Assim, a gente buscou analisar se a diversidade de insetos ela é diferente entre esses tratamentos e, a partir disso, a gente pode inferir algumas conclusões. Agora vocês vão ficar com as explicações mais aprofundadas das perguntas que direcionaram a nossa investigação. Obrigado. Olá, pessoal. Me chamo Adrian e venho apresentar o objetivo geral do nosso trabalho. Ele tem como objetivo identificar se há um índice de diversidade maior de espécies de artrópodes em plantas com flor, sem flor e com crotalária. A gente vai verificar se em algum desses tratamentos há uma presença maior de espécies de artrópodes nesses meios. E sobre os nossos objetivos específicos, nós vamos verificar onde é que vai haver uma maior diversidade de espécies. Se é naquele tratamento com flor, se é no tratamento sem flor ou com crotalária. A gente vai ver em qual desses tratamentos que vai haver uma maior presença de diversidade de espécies, que vai ter aquele índice de diversidade maior. Bem, focando um pouco nessas interações de atratividade entre os espécies de plantas do gênero Crotalária e os artrópodes, a nossa hipótese ficou que as crotalárias não atraem mais artrópodes que plantas com ou sem flor de outros gêneros. Até porque plantas exóticas geralmente têm menor atratividade que as plantas nativas. Durante a coleta, nós utilizamos os seguintes materiais: 2 redes entomológicas para a captura de artrópodes maiores e voadores, 21 copos descartáveis, preenchidos até por volta de 1/3 do seu volume com álcool 70% para o armazenamento e abate de artrópodes menores. Também utilizamos envelopes de papel para o armazenamento de artrópodes com asas, de maneira a preservar sua asa, o que pode ser muito bom para a identificação deles. Caneta e papel para fazer anotações. A metodologia que nós abordamos foi a seguinte: nós separamos 7 parcelas, cada uma com 3 plantas, dispostas da seguinte maneira: uma planta com flor, outra sem flor e a última planta do gênero Crotalária. Em seguida, nós realizamos o experimento já descrito. Bom, pessoal, eu aqui, Carlos, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a análise estatística realizada em nosso projeto. A priori, a gente utilizou o software Excel, né? Em conjunto com o Excel, a gente utilizou um suplemento que está disponível na internet. Tem diversos vídeos no YouTube ensinando como utilizá-lo, que é o Real Statistics. Esse suplemento é excelente e de suma importância para você aí que quer fazer análises estatísticas rápidas e completas. Ele abrange diversas análises e você pode estar fazendo tudo pelo Excel, pode gerar gráfico e etc. A gente utilizou esse suplemento pela sua praticidade. A priori, a gente pensou em realizar a ANOVA, né, o teste estatístico ANOVA, tendo em vista que é um teste que aborda até 3 níveis, né? Já que temos 3 variáveis a ser testadas, que seria planta com flor, planta sem flor e planta do gênero Crotalária. Porém, não foi possível sua utilização devido aos nossos dados não apresentar, né, os pressupostos necessários para a utilização desse teste estatístico, sendo ele o de normalidade,
Para se realizar uma nova, a gente precisa de normalidade e de outros pressupostos. Quando a gente fez o teste de Shapiro-Wilk, que é o teste responsável pela análise da normalidade dos nossos dados, foi observado que os nossos dados não seguiam os padrões da normalidade. Os nossos dados eram anormais e, por conta disso, a gente nem poderia utilizar mais a nova, né? Outro teste que a gente também realizou foi o de homogeneidade de variâncias, o teste de Levenes, mas devido não seguir a normalidade, a gente não pôde utilizar o teste da nova, né, que seria um teste paramétrico. Seria ideal, inclusive, mas devido não termos normalidade em nossos dados, a gente precisou utilizar um teste não paramétrico, que é o teste de Kruskal-Wallis, que é um teste equivalente à nova paramétrica, que faz as observações independentes, né? Ou seja, ele vai levar em consideração ali a nossa variável independentemente da resposta. E por fim, a gente precisou fazer o post-hoc de Dunn, né? Que é um teste realizado após o Kruskal-Wallis. E esse teste mostraria para a gente onde a diferença estaria. E o nível de significância utilizado foi de p igual ou menor a 0,05, ou seja, 5%. E agora o Ian vai falar um pouco sobre o resultado e a discussão do trabalho. Opa, olha eu aqui de novo. Voltando para explicar sobre os resultados que a gente teve para vocês. A gente tinha a ideia inicial de trabalhar com a nova, até porque o nosso projeto ele trabalha ali com 3 tratamentos, né, como vocês já sabem, com flor, sem flor de gêneros que não a crotalária e com plantas do gênero da crotalária. A gente ia trabalhar com a nova se os pressupostos da nova fossem estivessem de acordo, né? Mas infelizmente não estavam de acordo. A gente não encontrou normalidade nos dados. Foram feitos os testes responsáveis por testar os pressupostos da nova e a gente não encontrou normalidade nos dados. E também foram encontrados outliers no nosso conjunto de dados. Então, a gente teve que optar pela opção não paramétrica, equivalente à nova, para testar essa diferença de 3 níveis, que são os nossos 3 tratamentos. E esse teste foi justamente o teste de Kruskal-Wallis. Então, quando a gente fez o teste de Kruskal-Wallis pelo Real Statistics, a gente viu que não houve diferença ali significativa entre as diversidades de espécies encontradas ali nos nossos 3 tratamentos. O nosso valor de P obtido foi de 0,21, como vocês podem ver, é muito maior do que o valor de 0,05, que foi o valor de significância trabalhado pelo programa. E se esse teste de Kruskal-Wallis revelasse ali que havia diferença entre os tratamentos, esse teste que a gente também fez, que foi o post-hoc de Dunn, ele revelaria onde estaria a diferença dentro desses tratamentos. Ou seja, ele faria uma análise ali, tentaria identificar a diferença entre os tratamentos, ignorando um dos 3. Então, ele compararia o tratamento 1, por exemplo, com o tratamento 2, e o tratamento 2, por exemplo, com o tratamento 3, para identificar onde estaria essa diferença. E como vocês podem ver, os valores de P ficaram todos acima de 0,05, então também não foi encontrada diferença significativa no teste post-hoc de Dunn. Beleza? Então, esses aqui são os nossos resultados. E eu vou estar passando a fala para outro integrante da nossa equipe novamente, para que ele possa estar explicando para vocês qual foi a conclusão que a gente teve do nosso projeto. Bom, eu sou a Fabrielle e vou estar finalizando a apresentação. Como já foi dito lá no início pelo Gabriel, esses animais apresentam uma alta importância ecológica dentro da comunidade. E pensando nas interações deles com as plantas, talvez fosse esperado que as que possuem flores tivessem mais animais ali presentes ou até mesmo visitantes. Mas partindo para a nossa hipótese de que as crotalárias não atraem mais artrópode que as demais plantas, e de acordo com os nossos resultados, foi mostrado que realmente não há diferença significativa na diversidade de espécies encontradas nas 3 plantas. Ou seja, não houve uma atração suficiente de animais para tais locais a ponto de gerar divergência. Logo, a presença de crotalária ou flores não torna a vegetação mais ou menos diversa quando comparadas àquelas sem flores. Entretanto, esse resultado pode ser alterado
conforme houver um aumento no esforço amostral e no tempo de pesquisa. Bom, essas foram as nossas referências, e com isso chegamos ao fim da nossa apresentação. Esperamos que tenham gostado. Até mais!